contrato social, ele pode ser visto por alguns como uma parada chata e algo... tem que ter, mas na verdade é uma grande oportunidade de você blindar a tua empresa, blindar os seus interesses, e a oportunidade de você discutir temas duros ali, né? Porque, na minha opinião, se você não discute no começo, é muito mais difícil no meio dessa relação. Vamos fazer um paralelo, como se fosse, a Ana falou, como se fosse um relacionamento. Você começa a namorar e não colocar as regras no começo, vai tentar mudar as regras depois de 5 anos, é muito difícil. Sim. Então, eu acho que é muito difícil. Tanto que acabam os sócios, quando tentam mudar as regras, né, no andar, eles acabam até desfazendo a sociedade, porque daí eles acabam entendendo que eles não vão conseguir chegar em um acordo, muitas vezes eles têm ali opiniões muito divergentes. Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um programa da Harm Contabilidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contrato social. Eu me chamo Gabriel. Oi pessoal, eu sou a Ana. Olá, eu sou a Flávia. E hoje a gente vai discutir um pouquinho, então a gente convidou a Flávia para ajudar a gente, né? Que é a nossa aí, responsável por fazer as aberturas das empresas na Harm e elaborar os contratos sociais. A gente convidou ela aí para ajudar a gente a entender qual é a importância de ter um contrato social, o que é um contrato social. A gente vai navegar aí por várias dúvidas, né? Então, vamos começar com a primeira dúvida, né? O que é um contrato social? Para que serve esse contrato? O que é um contrato social? Então, contrato social, temido contrato social, as pessoas normalmente elas sabem que vão abrir a empresa, né? Que vai ter vários documentos, mas muitas vezes não se atentam muito para esse documento tão importante da empresa, né? O contrato social, então, nada mais é do que a certidão de nascimento, é conhecida aí pelos contadores como a certidão de nascimento da empresa, né? É esse documento aí em que vai constar todos os dados iniciais da empresa, né? Vai constar os dados dos sócios, que tipo de atividade essa empresa vai exercer, qual o capital social dessa empresa, né? Como se dará a distribuição de lucros, quais vão ser ali quem será o administrador dessa empresa, né? Quem vai responder por essa empresa. Então, todos os dados básicos da empresa, ali, iniciais da empresa, né? Vai constar no contrato social. É esse documento inicial aí, um documento jurídico, né? Que vai ser para dar início à empresa, né? Para que depois a empresa possa ali estar se registrando nos demais órgãos. Então, Flê, como é que constitui a estrutura desse contrato social? Tá. Então, assim, como que funciona, né? Esse contrato social, ele é feito ali, precisa constar nele, né? Os dados ali dos sócios certinhos, que no caso seria a qualificação dos sócios, né? Hoje, nós conseguimos fazer um contrato social de apenas um sócio também, não só acima de 2, mas apenas um também. Depois a gente pode falar um pouquinho quais os tipos ali de contrato que existe, né, os principais, mas basicamente o contrato social precisa constar ali a qualificação dos sócios, né, que seria ali nome, RG, CPF, estado civil, profissão, o endereço, né, dos sócios. Precisa também constar ali o nome empresarial, né, da empresa, sobre qual nome a empresa vai se instalar no mercado, né? Também precisa constar ali o endereço dessa empresa, né? Você percebe que são dados, assim, os dados básicos mesmo da empresa, né? São os dados principais ali, né? Também precisa constar as atividades, né? Ou objeto social, como chamam, né? Que é sobre qual ramo de atividade essa empresa vai estar exercendo, né? Também precisa constar ali o prazo de duração dessa empresa, né? Algumas empresas são por tempo indeterminado, outras abrem com um prazo determinado, né? Então precisa constar. Precisa constar ali também o capital social da empresa, né? Que é esse capital de giro, esse valor que os sócios normalmente investem ali inicialmente para constituir a empresa, né? Precisa ter, quando há mais de um sócio, precisa ser discriminado ali essa divisão, né, do capital entre os sócios, né? Qual que vai ser a porcentagem de cada um, quais são as cotas para cada um, como vai ser essa divisão entre os sócios, né? Também precisa descrever
né, e constar no contrato social quem fará a administração da sociedade, né, quem vai ser esse sócio que vai responder, né, perante os órgãos sobre a sociedade, né. Então, podendo ser ali todos os sócios ou apenas um, ou ainda que os sócios possam designar um administrador para que faça essa questão da administração da sociedade, né? É basicamente, assim, tudo, né? Tudo que está na empresa está no contrato social. Eu gostei desse termo que você usou, que foi a certidão de nascimento, não tinha parado para pensar, mas eu gosto também de encarar o contrato social como se fossem as regras do jogo. Para quem tem sócio, geralmente, assim, cara, no contrato social, aí tem as regras, quem faz o quê, quem responde por o quê, quais são as responsabilidades, deveres, limites, né? Que é essa última etapa que você foi comentar ali, né? No contrato social, geralmente, quando você é um único sócio, essa parte ela não é muito visada das regras, porque você é sócio e faz tudo sozinho, né? Agora, quando você tem mais de um sócio, esse último capítulo que você comentou começa a ser algo mais sensível, vamos dizer assim, né? São as regras, né? Que aí a gente pode até lembrar daquele caso da Larissa Manoela, né? Tinha um contrato social lá com os pais, que as regras estavam todas avacalhadas, né? E aí é esse gancho que eu queria trazer para você ali. Quais são aí digamos assim, né? Quais são os prejuízos que você pode ter em fazer um contrato social mal feito, né? Pô, pensa que você tem um sócio, que você, cara, vou abrir empresa, o cara é meu colega, então a gente vai abrir uma empresa junto, né? Ou, sei lá, vou abrir uma empresa com meu pai e com a minha mãe. Será que pode dar problema isso? Não pode? Quais seriam na tua visão, né? Quais seriam as principais cláusulas ali que você olharia nesse contrato? Então, muito importante isso. É exatamente isso mesmo. Lembrando esse caso da Larissa lá, assim, quando você não se dá conta do que você está assinando ali, né, do que você está constituindo no seu nome, porque isso vai acabar no começo, quando os sócios eles abrem uma empresa, é tudo mil maravilhas, é tudo lindo, vai ser maravilhoso, né, vai dar tudo certo, mas, né, pode ser que num futuro ali, não muito distante, algumas coisas aconteçam e acabe desagradando um ou outro ali, né? E quando você não tem essa noção de como é a sua empresa, né? Porque o contrato social ele te dá essa base, ele te discrimina ali realmente o que é essa empresa, o que ela faz, como que vai se dar, né? Essa questão dos sócios, né? Essa questão de como os sócios vão tratar ali, né? Como vai ser essa distribuição entre eles, né? Da porcentagem de cada um. Então, acho que um dos maiores riscos com relação ao contrato social, quando você faz de qualquer jeito, ou quando você não elabora bem um contrato social, é com relação mesmo a essa divisão, né? Essa divisão que há entre os sócios ali, né? Ela precisa ser muito bem planejada, precisa ser muito bem conversada entre os sócios, né? Porque é ali no contrato social que vai ser gerado esse acordo, né? Ali, quando os sócios, eles assinam o contrato social, é como se eles estivessem assinando o acordo de como se dará, né? Essa vivência em sociedade, né? Então, por isso que acho que um dos maiores riscos e uma das coisas mais importantes é eles, quando entrarem em um acordo, né, quando conversarem sobre como se dará a sociedade, forem assinar o contrato social, terem isso bem claro, né? Colocarem isso, no caso lá da Larissa Manoela, ela não tinha claro, né, qual era a porcentagem dela, né, nas sociedades, e daí acabou ali os pais colocando de alguma forma, porque eles eram, acho que, tutores dela, era menor, né, então, colocaram de uma forma que no futuro ela acabou não gostando, não compreendendo. As regras estavam totalmente contra ali ela, né? Eu acho que é o principal risco, né? Que tem aquele risco que é o que você faz um contrato social e você não coloca as regras claras, né? Esse é o primeiro, eu acho, né? Se não está claro, depois isso vai gerar uma discussão, né? Agora tem um segundo risco, que é quando as regras estão tão claras, só que você não entendeu quais são as regras, que elas são tão claras, mas são contra você, né?
Então, Exato. acho que nessa questão, tipo, você tem 2% aqui da empresa e você não tem poder de decisão, de veto, de nada, né? Que é uma das coisas que a gente sempre fala para os clientes, né, aqui na Harm, né? Pô, você vai fazer um Uhum. contrato com sócio, cara, tenta aí, olha bem as cláusulas, que vai fazer o quê, como é que vai se dar se alguém quiser sair da Uhum. sociedade, se alguém quiser entrar, Isso. como é que faz Quem nesse vai tipo de administrar, situações, né? quem Quem vai vai estar responder, administrando, quem vai se vai, responder, né? se vai responder qual que é o limite, tem alguma alçada, ele pode fazer tudo Uhum. sozinho, isolado, com alguém, ou não, né? Exatamente. Vai ser em Então, sempre conjunto ou não, né? Essa vai ser em administração. conjunto, ou não, exato. Então, Super importante. eu acho que você falou da certidão de nascimento, né? Uhum. Isso se a empresa com só, se for com dois, é certidão de casamento, no caso, né? Então, Isso. como é que vai se dar o relacionamento, né? É Exato. comunhão parcial, não é? Quem responde, enfim. Uhum. Eu acho que é para ilustrar, acho que fica bem claro, né? Como um acordo ali, né? Um acordo que é feito entre as pessoas que estão na empresa. Exatamente. Poxa, você já viu alguma vez alguma sociedade dar algum problema por causa de contrato social? Hum, Você já viu alguma legal. situação assim? Não precisa falar nomes, né? Você fala Uhum. os nomes. Não, mas é fulano, né? Você já viu É. algum problema acontecer? Falei, se sim, né? Poxa, qual que foi o problema? Qual que seria o certo, sabe? Uhum. Tô tentando lembrar aqui de algum caso que tenha acontecido. Tem aquele caso que os. Tem um caso que os sócios, eles então tinham um contrato social bem estabelecidos, porque hoje a gente tem o contrato social, que é um contrato padrão da junta comercial, então ele vai ter as cláusulas específicas ali, obrigatórias, né, em que é um contrato muito bom mesmo para os sócios, são contratos que são utilizados aqui na Harm, né, só que também existe contratos um pouco mais elaborados, com um pouco mais de cláusulas, né, com um pouco mais de especificações, quando há vários sócios, né, isso acaba se tornando algo necessário, né. E a gente teve um cliente que eles tinham mais de, de 2 sócios, eram 3 ou 4 sócios nessa empresa, e aí um dos sócios acabou ali não, como eu posso dizer, houve uma quebra ali da cláusula, né, de distribuição de lucros ali, um dos sócios acabou cometendo um erro ali, e os outros sócios decidiram por excluir esse outro sócio da sociedade, né? Isso é possível, né? Quando na cláusula, né, de administração da sociedade, eles especificam lá, né, que a maior parte da quantidade de cotas, né, os sócios poderão fazer esse tipo de exclusão sem que haja ali a opinião ou sem que haja ali a decisão desse outro sócio, excluir da parte de administração da sociedade, né? O capital votante decide por tirar o cara do. Se tiver no Isso, contrato tirar social ele, essa regra clara, eles podem fazer isso, né? isso, ele pode acabar excluindo ele, porque todos os sócios eram administradores, né? Quando o sócio ele é administrador da empresa, ele tem esse direito ali, ele acaba tendo algumas prerrogativas ali, né? Fazer empréstimo em nome da empresa, né? Coisas assim. Então, os outros 2 sócios estipularam por excluir ali do contrato social esse sócio como administrador e, consequentemente, futuramente, acabaram também fazendo a saída, né? Desse sócio da sociedade, né? Tem uma situação também que acontece com mais frequência do que eu gostaria que acontecesse, e é assim, ó, você abre uma empresa com uma pessoa, geralmente é com a esposa, você abre uma empresa com a esposa. Anota aí, já começa assim, já. Daí, no momento, ela é tua esposa, né? Poxa, pra que contrato social? Pra que cláusulas? Bom, Uhum. e segue a vida. De repente, né, como tudo na vida, acontece aí alguma coisa que é decidido que não vão mais ser, né, um casal.
E aí você tem uma empresa com a tua esposa, com a tua ex-esposa, e aí muda todo o jogo, né? Que agora não é mais tua esposa, agora é tua ex-esposa. Sim. E saindo desse exemplo para um caso real, teve um cliente, né, que chegou, não foi a gente que elaborou o contrato dele, então já veio assim. Teve um cliente que chegou, poxa, cara, eu preciso encerrar a minha empresa. Falei, tá tudo certo, vamos encerrar, né? Só avisa o sócio lá que tem que encerrar. Então, o sócio é minha ex-esposa, e ela não quer encerrar a empresa. Ou seja, né, Flê, se Isso é um não tá, problema. se não tem as cláusulas muito bem definidas, né, quem pode encerrar, quem não pode, isso gera um problema. E eu já vi uma segunda opção também, olha só, pior ainda, é de esposa também, não só contra as esposas, vou dar outro exemplo depois. Que é assim também, a esposa, depois que terminou o relacionamento, ela vendeu a participação dela para outra pessoa, sem Sem avisar ele, consultar. como se fosse dando um golpe na outra pessoa. A outra pessoa virou sócia dele sem ele saber. E aí, depois que ele quis encerrar a empresa, a outra pessoa falou, não, porque, pô, paguei X mil por cento pela participação, tomei um golpe, só vou assinar para encerrar se você me devolver o dinheiro. Não foi que te vendi. Então, assim, até isso tem que estar no contrato social. Quem pode vender a participação, pode vender para qualquer um, tem que ter a aprovação dos dois. Então, são coisas que acontecem que podem mudar todo o jogo, né? Podem atrapalhar Exatamente. total ali a vida da empresa. E aí, nessa linha aí, Felipe, eu queria ouvir de você quais seriam essas cláusulas assim que você, putz, cara, sem essa. Estão pensando de contrato social com sócio, né? Sem sócio acaba que fica mais tranquilo. Se você tem um sócio, você consegue elencar, tipo, cara, ou uma, três ou cinco aí, tem que ser ímpar. Quais são as principais cláusulas que tem que ter no contrato social para você não ter nenhuma dor de cabeça? Ou pelo menos para minimizar as dores de cabeça, né? Tem, assim, alguma dica aí de umas 3 cláusulas que você acha que é... Cara, sem essas daqui, eu acho que a chance de dar errado é muito grande. Sim, tem sim, tem algumas cláusulas ali que são obrigatórias e que são as cláusulas que, né, os sócios mais deveriam prestar atenção ali, observar, né, ver se consta no contrato social deles, né. A primeira delas é com relação ao capital social e a divisão das cotas, né. Isso aí, para saber qual que é a porcentagem de cada um, exatamente, qual que é a minha porcentagem aqui dentro da empresa, qual que é a porcentagem dos meus sócios, então, acho que a primeira delas é isso, assim, cada um saber qual que é a sua porcentagem dentro da empresa, né? Qual que é a divisão. A segunda seria com relação à administração mesmo da sociedade, né? Quem vai ser o sócio administrador? Quem é que vai responder pela empresa, né, perante os outros órgãos, Receita Federal, né? Quem que vai ter autoridade ali ou autorização para estar fazendo empréstimos em nome da empresa, participando de licitações, né? Quem vai ser esse sócio? Qual deles? Todos? E como vai ser? Qual é o limite, né, dessa administração? Ele vai poder atuar isoladamente? Vai poder atuar vai ter que ser de forma conjunta? Né? Como que vai funcionar? Ou ele podendo ainda assim especificar nessa cláusula a questão de com relação a empréstimos, essa coisa, até quanto que essa pessoa pode fazer, né? Então, a segunda é com relação à administração mesmo da sociedade. Ou se vão contratar um terceiro ainda para estar administrando a sociedade, para que não seja nenhum dos sócios, e vai ser uma pessoa contratada, um administrador mesmo, né? Que vai estar fazendo parte ali do contrato social, mas não como sócio, sim, só como administrador. Né? Então, a segunda acho que seria essa. A terceira cláusula ali que não poderia faltar e que os sócios precisavam prestar atenção também é com relação à divisão de lucros, né, da sociedade, como que vai se dar isso, né, porque muitas vezes os sócios, alguns querem pegar todo o lucro e dividir entre todos, outros vão querer investir uma parte desse lucro da empresa, então isso precisa estar bem acordado entre os sócios, né, para que não haja aí essa briga, não haja essa discussão, né, e a empresa possa crescer também. Então, essa terceira cláusula acho que seria super importante. Uma quarta cláusula também super importante seria ali a questão
da cláusula de falecimento, né, que vai falar ali sobre os herdeiros, como que vai se dar, né, ali quando um sócio falece, né, quem vai acabar assumindo ali a empresa, se os outros sócios podem estar aceitando ali os herdeiros para assumirem essa parte, né, ou ainda como vai se dar essa questão, porque esse sócio ele tinha uma quantidade de cotas na empresa, né, ele tinha uma quantidade ali de bem, né, dentro da empresa. Então, esses bens precisam ser repassados aos herdeiros, né? Como que vai ser repassado isso aos herdeiros? Né? Se isso vai ser parcelado, se precisa ser à vista, né? Muitas vezes a empresa não tem condições, não está em condições ali de fazer essa transferência da parte que era desse sócio que faleceu para os herdeiros de forma imediata. Então, isso é uma coisa importante que precisa constar ali, né? Ou ainda, se os sócios vão aceitar, né? Que esse herdeiro assuma o lugar daquele que era sócio, né, e faleceu. Então, isso precisa estar bem determinado no contrato também, né? E uma quinta cláusula ali também, cláusula muito importante também, seria ali a questão de transferência, né, de cotas entre os sócios, ou ainda sobre a entrada de novos sócios, né? Como que vai se dar, se isso precisa ser acordado entre todo mundo, né? Ou se posso fazer ali a transferência da minha parte para uma outra pessoa sem os meus sócios saberem. Isso precisa estar bem acordado entre os sócios, é bom que conste no contrato social, né, que precisa haver esse acordo entre todos os sócios para que haja a entrada desse novo sócio, né? Então, isso é super importante também, para que não haja nenhum tipo de problema futuramente, né? Como eu falei, no começo todo mundo é amigo, todo mundo tá tudo certo, é um sonho que vai estar se realizando ali, se iniciando, né? Mas futuramente pode haver aí algumas discussões, algumas divergências de opiniões, né? Que podem estar acarretando aí em muitos problemas se não houver essas determinações ali desde o começo, né? Então, Flávia, para os sócios que estão assistindo esse vídeo agora e eles percebem que não tem essas cláusulas no contrato social, é possível fazer essa adição, adicionar essas cláusulas? Sim, é possível sim, né? Se ele entender que há necessidade, né, de estar fazendo uma adição ali de cláusulas no contrato social dele, é possível fazer uma alteração contratual, né, incluindo cláusulas adicionais ou até modificando já as que já existem, né? A maioria dessas cláusulas que a gente comentou aqui, elas são obrigatórias mesmo já nos contratos sociais, né? Mas essas especificações que a gente falou, muitas vezes não são bem determinadas, né? Às vezes não são bem colocadas ali quando há muitos sócios, né? Então, elas podem sim estar sendo reelaboradas, reestruturadas, e aí fazendo uma alteração contratual, né, ali modificando ou reestruturando as cláusulas que já existem, é possível que haja sim, seja feita essa alteração e inclusão, né, dessas cláusulas. E o que eu vejo, assim, né, conversando com alguns empresários, enfim, até, né, por experiência própria, se não teve essa conversa no começo, vai ter essa conversa depois que a empresa já está operando, é muito mais difícil, né? Então, assim, parece que é algo estritamente jurídico e societário, mas na verdade é algo muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais do comportamento, assim, sabe? Porque o que me parece, né, Felipe, não é que a galera não colocou no contrato a cláusula, é que eles nunca conversaram sobre essas coisas. Igual você falou, no começo tá tudo certo. É realmente Só igual que, um casamento, né? igual um casamento. E no começo parece que algumas empresas, eles começam a empresa, mas eles nem sequer, eles decidiram se eles vão, igual você comentou, distribuir o lucro ou não. Eu tenho a impressão, às vezes, que o contrato social, ele obriga a eles a conversarem sobre certos temas que eles nunca conversaram. Pô, a questão lá do herdeiro lá. Como é que funciona se um sócio falecer? Eles herdam a empresa? Pô, mas eu fiz a sociedade com você, não com a tua família. Será que não dá para colocar no contrato que eu compro essa participação? E se compra por quanto? Em quantas vezes? Quem que recebe? Então, assim, são temas que as pessoas elas fecham os olhos, não conversam,
finge que está tudo certo, o mínimo das cláusulas eles não colocam, e ainda assim tem o mínimo, mas aí tem outras cláusulas que dá para colocar, né? Direito de preferência, lookup, que eles chamam, que não pode sair da sociedade. Então, assim, o contrato social, ele pode ser visto por alguns como uma parada chata e algo... tem que ter, mas na verdade é uma grande oportunidade de você blindar a tua empresa, blindar os seus interesses, e a oportunidade de você discutir temas duros ali, né? Porque, na minha opinião, se você não discute no começo, é muito mais difícil no meio dessa relação. Vamos fazer um paralelo, como se fosse, a Ana falou, como se fosse um relacionamento. Você começa a namorar e não colocar as regras no começo, vai tentar mudar as regras depois de 5 anos, é muito difícil. Então, eu acho que é muito difícil. Tanto que acabam os sócios, quando tentam mudar as regras, né, no andar, eles acabam até desfazendo a sociedade, porque daí eles acabam entendendo que eles não vão conseguir chegar em um acordo, muitas vezes eles têm ali opiniões muito divergentes, né, e uma coisa que poderia ter sido solucionada já, igual você falou, você blindar mesmo, né, você fazer como... esqueci a palavra, mas sabe quando você... Uma proteção, pode ser? Isso, remediar, não é remediar, né? Mas prevenir, sabe? né? Prevenir, exatamente. Você pode prevenir lá desde o começo, né? É claro que os sócios nunca vão conseguir imaginar tudo que pode acontecer com a empresa deles para prevenir e colocar numa cláusula de contrato, né? Mas o básico ali mesmo, ou o que já acontece no dia a dia mesmo deles ali, eles podem estar entrando nesse acordo, né? Ou, mínimo, por exemplo, né? Nós não queremos, né, ali... colocar isso no contrato social, a gente não precisa especificar tudo isso de cláusula, mas é importante que esses sócios, eles tenham um acordo bem definido, né, e tenham ali um documento, inclusive, né, que é barato ali não sai caro, né? o sócio o acordo entre os sócios. Ali. Exato. Registrado, sabe? É isso bem mesmo. importante. São conversas duras, né, que o pessoal não quer ter no começo, mas daí vai acabar tendo uma hora ou outra, né? Sim. E no começo é muito mais fácil. Mais fácil. Porque, não tem nada em jogo, né? Não tem nada, nem começa. Você tá iniciando ali, se vê que não vai dar certo, se você vê que, poxa, fui sentar para conversar aqui com meu sócio, descobri que temos 1 milhão de divergências, não temos opiniões parecidas sobre muitas coisas. Aí é a hora de se repensar, né? Será que eu devo mesmo continuar essa sociedade com essa pessoa? Né? Então, por isso que é a importância de você conversar sobre a tua sociedade, sobre o que vocês vão fazer, sobre o contrato social mesmo em si, né? No começo já, antes que seja aberta a empresa, né? E quem que faz isso, né? 0,1% da população. Agora a Ana falou, né? A Ana comentou, dá para mudar. Dá. Difícil, mas nunca é tarde, né? A melhor hora de ter conversado sobre isso foi no começo. A segunda melhor hora é agora, que você descobriu que tá errado. A terceira, depois, o tempo só piora, né? Exatamente. Sim. Quanto antes, né, resolver, quanto antes... temos aqui umas divergências, então, ok, vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar, né, as cartas na mesa. O que eu acho, Fê? Eu acho que também eles não conseguiriam fazer isso sozinhos, sabe? Não. Eu acho que é por isso a importância de ter uma assessoria. Se eu tivesse que fazer o meu contrato social sozinho, eu não conseguiria imaginar que eu teria que saber ou discutir esse tema, tipo, sabe? Coisas que não passam pela cabeça. Porque é difícil, né? Quem tá abrindo uma empresa não tá pensando no término, não tá pensando nos problemas. O empreendedor tem uma visão muito de enxergar oportunidades, né? E às vezes ele negligencia os problemas, né? Que a gente não consegue entender. Acho que é por isso que se faz necessário, né? Uma assessoria, né? Ou você acha que dá para fazer sozinho o contrato social? Olha, a gente tem muitos modelos hoje em dia na internet, né? Só que, assim, realmente, se a gente for colocar em jogo todas essas questões, eu acho que a assessoria ali, contábil, jurídica, ela é o melhor a se fazer. Porque, como dizem, né? O barato às vezes sai caro.
né? Então, você às vezes, não quero pagar para ter um contrato mais elaborado, ou eu não quero pagar para ter ali uma assessoria contábil jurídica que vai me auxiliar, me dizer por qual caminho seguir. E aí, lá no futuro, de repente, uma cláusula lá no seu contrato que poderia estar evitando muitos problemas não existe, e você vai ter que acabar sofrendo, passando por muitas situações, ou tendo até que contratar daí um advogado para estar resolvendo problemas ali que poderiam ter sido solucionados no início da sociedade, com uma cláusula bem amarrada ali, né? Então, assim, o primeiro passo é contratar uma assistência jurídica para te ajudar, né, na elaboração do contrato social. Depois disso, tem alguns documentos que são necessários para fazer, para a elaboração desse contrato? Algumas exigências? Uhum. Isso mesmo. Normalmente a gente fala, né? O advogado também em si não faz, né? A gente fala em assessoria jurídica, a primeira coisa que passa pela cabeça, eu vou contratar um advogado para fazer ali meu contrato. Só que o advogado, ele pode ajudar, né? Ele auxilia ali na elaboração desse contrato, com relação às leis, né? Porém, é só o contador que vai conseguir fazer o registro desse contrato, né? Então, a gente precisa ali dessas duas opiniões, vamos dizer assim, né? E o próprio contador também já tem um pouco mais de experiência, vamos dizer assim, com relação a contratos sociais, né? A gente fala que é uma área jurídica, mas que é dentro da contabilidade, né? Então, assim, existe sim, é preciso alguns documentos obrigatórios ali para estar fazendo, né, esse contrato social. Então, RG, CPF, né, obrigatório, ou CNH também é aceita, né, pela junta comercial. Isso é obrigatório dos sócios, né, ali. A gente precisa dos comprovantes de endereço desses sócios, né, o comprovante de endereço da empresa também, né. Normalmente a gente pede o IPTU da empresa para que a gente saiba ali certinho qual vai ser o endereço certinho, e precisa também desse IPTU devido à inscrição imobiliária da empresa ou indicação fiscal, né, da empresa desse imóvel, para que seja feita daí um outro procedimento que a gente chama de consulta comercial, né, ou consulta prévia, ou consulta de viabilidade, né, também chamada, para estar verificando junto à prefeitura, né, como que vai funcionar aí essa questão do local, se é permitido ou não abrir a empresa nesse local, né, e a gente vai precisar também da descrição bem certinha de quais as atividades que essa empresa vai exercer, para que o contador faça essa análise ali, não só de atividades, mas uma análise mais profunda, né, uma análise tributária em relação a essas atividades, né, para a gente sempre estar procurando qual que é a missão do contador aqui, né, se não é procurar sempre o melhor caminho para o cliente, né, melhor tributação para o cliente, né, que está começando ali, para a empresa que está começando, né? Então, precisa também dessa descrição, porque isso vai constar no contrato social, né? A descrição dessas atividades, né? E elas precisam estar bem certinhas. Agora, eu lembrei de um outro caso, de um outro cliente que a gente tem, que ele tinha muitas atividades, né? E constava no contrato social dele, daí não era um contrato social, era um outro tipo de documento, que daqui a pouco a gente já pode falar também, né, os tipos de documentos que variam, né, os tipos de contratos sociais, vamos dizer assim, que variam conforme o tipo de empresa, mas essas atividades, elas eram muitas atividades, né, ele exercia muitas atividades, só que ele acabou fazendo um contrato ali por conta própria, né, não consultou e não quis consultar uma consultoria jurídica ou contábil ali para ajudar, e ele mesmo acabou elaborando, acabou registrando esse documento no cartório, né? E aí, depois, quando foi para ele tirar o CNPJ, ele teve um problema, né? Porque daí muitas daquelas atividades ali que ele exercia não batiam com os QNAIs, que a gente chama, né? Com os códigos da Receita Federal, né? Porque precisa haver essa especificação certinha, né, no contrato social, para que ela seja aberta no CNPJ, né? Então, por isso ali a questão da importância do contador, né? O contador já tem essa expertise ali, ele já sabe que, se o cliente falou sobre uma atividade, qual vai ser o QNAI que a gente vai estar colocando no contrato social para que a Receita Federal libere esse CNPJ depois, né? Então, por isso a importância da gente estar contratando uma assessoria contábil e jurídica, né?
para a elaboração. E não é qualquer advogado que vai te ajudar, né? Poxa, a gente fala sobre advocacia, existem uma infinidade de nichos ali, né? Tem que ser um advogado que entende de direito societário. Depende da empresa, um cara que entenda sobre startup, por exemplo. São regras diferentes de jogo, né? Exatamente. Eu acho que o principal papel ou do advogado ou do contador ali é sentar com o sócio e entender o que vocês combinaram, cara. Conta aí para nós o que vocês e você percebe que eles não combinaram nada. E você faz as perguntas e deixa eles se alinharem, né? Para poder ajudar, né? Porque não existe resposta certa, acho que não existe cláusula certa ou errada, né, Felipe? A cláusula certa ou errada, existe o que combinamos, né? Isso, existe ali as obrigatórias por lei, né? As cláusulas que estão obrigatórias por lei, mas o que vai ser colocado ali, de que forma isso vai se dar, quem decide são os sócios, né? São os sócios, né? Ou se eles não decidem, aí vai de acordo com o Código do Processo Civil, né, CPC, né? A regra, entra como uma regra. Entra a cláusula. Se eles forem omissos, o que a lei fala que vale, né? Por exemplo. Exatamente. Isso, né? O que não foi combinado, então, cara, segue a lei, etc. O que não foi combinado, combinado está, né? Combinado. Já dizia a lei. Já dizia a lei. É verdade. E, poxa, bem como você falou, né? Acho que talvez não sei, né? Se seria uma próxima dúvida. Quais são esses tipos dos contratos sociais? Acho que eu ia perguntar. Legal. Quais seriam os tipos, né, Felipe? Porque eu sei que a gente chama de contrato social, mas nem tudo é contrato social. Digamos, vou refazer essa pergunta para você. Quais são os tipos de certidão de nascimento de empresa que existem? Contrato social sendo uma delas, né? Então, vamos lá. Né? O mais conhecido é o contrato social, né? Porque como é o que é intitulado para a certidão de nascimento da empresa, é contrato social, né? Mas nós temos aí diferentes tipos, né, de sociedades, né, de empresas, né? E ali os contratos mais comuns que existem, né, para a abertura de uma empresa é o contrato social, que hoje a lei permite que haja contrato social unipessoal, né, em que vai reger ali todas as leis, né, referentes a uma empresa limitada, né, então vai variar também de acordo ali com a natureza jurídica, né, dessa sociedade, dessa empresa, né. Então, o contrato social, ele é para empresas de sociedade unipessoal ou para empresas limitadas, né, com um ou mais sócios, né. Existe também o ato constitutivo, né, para empresas como, por exemplo, advocacias, né? Então, advogado não tem contrato social, né? O que ele vai ter é um ato constitutivo, né? Que vai ser registrado no órgão de classe, né? Na OAB, por exemplo. O contrato social entre sócios, né? O unipessoal, como eu falei agora há pouco, ele é registrado na junta comercial do estado daquela empresa, né? Existe ali também um documento que a gente chama de estatuto, que é para quando a empresa ela é uma ONG, né? Quando não é sociedade, também não é ato constitutivo, e ela for ONG, ou associações privadas, associações sociais, religiosas, a gente vai ter essa certidão de nascimento intitulada como estatuto, né? São documentos que a gente chama de contrato social, mas que, na verdade, cada um deles tem uma especificação diferente. Geralmente o banco vai te pedir me dar contrato social aí. Mesmo se você não tem, você sabe que é o ato constitutivo da empresa, né? Exatamente. A gente pode até chamar, né? O termo técnico seria isso, né? O documento de constituição, ato constitutivo, algo nesse sentido, né? Exatamente. Poxa, acho que foi bem esclarecedor aí, inclusive tirar bastante dúvida. Para a gente encerrar mesmo, para quem aí, você mandar um recado, se você pudesse mandar um recado para os empresários aí que tem sócios ou não tem sócios, enfim, você decide. Qual seria o recado que você daria para eles? O cara tem um contrato social, poxa, o que ele tem que fazer? Se tem alguma dica, alguma recomendação, para que ele não tenha esses problemas que a gente comentou aqui hoje? Então, eu diria aí para que você converse com o seu sócio. A primeira dica é essa. É preciso que haja essa comunicação clara, sabe? Entre os sócios antes de se iniciar a sociedade.
E nessa comunicação é preciso que vocês conversem sobre as principais dúvidas de vocês e sobre as coisas ruins que podem acontecer na tua empresa. Se você não tem, mas eu não sei, Gabriel, como conversar com meu sócio sobre o contrato social ou sobre quais cláusulas pôr, eu não tenho a mínima ideia, eu não faço ideia de que cláusulas que existem no contrato social, né? Converse com o seu contador, chame seu contador, peça ajuda, peça um modelo de contrato para que você possa se basear na sua conversa com o seu sócio, né? Peça uma orientação, né, do seu contador ou de um advogado, né, de uma assistência jurídica, para que ele possa estar ali te auxiliando em quais situações você deve pensar, né, para constar aí no seu contrato. Confie no seu contador também, porque se ele te falar ou te der uma sugestão, né, é importante, ele sabe o que ele está dizendo, né, isso é muito importante também, né. Então, eu acho que é isso, acho que a base de tudo é essa conversa mesmo, essa discussão, e buscar essa orientação. Perfeito, perfeito. Então, eu deixo agradecer, Ana, obrigado pela participação, Felipe também, obrigado. Obrigada a vocês. E para quem está aí ouvindo, né, poxa, igual a Felipe comentou, reitero, precisa de uma ajuda? Entre em contato com a gente tenta, conversa, orienta. É uma coisa muito difícil, mas a gente está aqui para ser o seu braço direito mesmo, para apoiar. Então, o que vocês precisarem aí, né? Ou se você está pensando em abrir uma empresa, que é melhor, antes de abrir a empresa, né, segue essas orientações, né? Ou antes de admitir o novo sócio. Sabendo que, né, nunca nada vai ser perfeito, mas a gente pode mitigar muito dos riscos e dos prejuízos, né? Pessoal, por enquanto é só, né? Não se esqueça de se inscrever se você gostou, né, do vídeo, dá um joinha e se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí que a gente vai ter muita alegria em responder. Fechou, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.